Se sob os passos dos grandes homens o impulso é a dúvida, a busca por respostas explica alguns de seus atos. Por quê? Por que não? A cada pergunta feita, um desafio proposto. E tudo o que parece limite, com a desobediência, pode virar avanço. Nos cientistas de todos os tempos e nos esportistas do mundo moderno, encontramos a mesma essência. Gente que a gente da ESPN misturou para fazer o tris Viajantes Radicais. A ideia é refazer o caminho no Brasil de algumas das mais importantes personalidades da história, seja de um ex-presidente americano, de um botânico importante, um agente secreto inglês, ou de um cientista revolucionário, como Charles Darwin, que aos 22 anos de idade apenas, sem nenhuma experiência no mar, teve a coragem de embarcar para uma dura viagem ao redor do planeta. Esse espírito que enfrenta os maiores medos em busca de conhecimento faz de Darwin nosso primeiro viajante radical. Não são parecidas as motivações da ciência e do esporte? Desde pequena, o que me moveu a mergulhar, a gostar da água, foi a minha curiosidade em saber o que tinha embaixo da água. Quatro recordes mundiais de mergulho em apneia. A brasileira Carol Meyer pode ficar até 7 minutos e 18 segundos parada, sem respirar, debaixo d'água. A segunda melhor marca do mundo. E já desceu a 91 metros de profundidade. Resultados que desmentem com folga limites impostos até pouco tempo atrás. Esse limite era porque eles calculavam o volume do pulmão e diziam que até 40 metros era possível mergulhar. Depois disso era fatal. E inclusive, o primeiro mergulhador que fez o recorde mundial abaixo dos 40 foi um brasileiro. Foi o Américo Santarelli. Ele fez 2 recordes seguidos abaixo de 40. Então, antes de Mayol, se existia um marco, era esse marco dos 40. E foi um brasileiro que passou. Pessoas na água que reagem como baleias, golfinhos, tartarugas. A tartaruga de couro, por exemplo, a Dermocheles coriaceae, ela junto com as cachalotes são um dos animais pulmonados que conseguem reter a respiração por maior tempo e conseguem atingir grandes profundidades, chegam a mais de 1000 metros. Então isso só com milhões de anos de evolução é suficiente para te capacitar a esse tipo de mergulho. E elas respiram 2, 3 respiradas, a única diferença é que elas ficam 20, 30 minutos embaixo e eu fico um pouquinho menos, né? Bem menos. Mas é interessante que a gente vê ela respirando da mesma forma. A gente precisa de toda essa parafernália para respirar debaixo d'água. Mas tem gente que não precisa, como a Carol. Mas como será isso possível? Como será que esse mecanismo, que essa herança permaneceu conosco durante tanto tempo, por milhões de anos? A Carol consegue ficar debaixo d'água por mais de 7 minutos. Ou seja, nesse momento, aqui a 6 metros de profundidade, ou a 50 ou a 90 metros de profundidade que ela já atingiu, ela se torna um mamífero marinho. Ela deixa de ser uma pessoa comum e se torna ou reproduz um mamífero marinho. É provado cientificamente que todo ser humano tem um reflexo que é igual ao dos mamíferos marinhos. A partir do momento que a gente entra na água, a gente, em contato, nós temos sensores no rosto que em contato com a água ativam um reflexo, a gente tem uma bradicardia
Nós temos vasoconstrição periférica de braços e pernas, o corpo começa a funcionar de forma a economizar oxigênio. Foi comprovado que existia essa vasoconstrição, que chamam de blood shift. Então essa mudança sanguínea protege o pulmão e também auxilia a irrigação do cérebro e dos órgãos vitais durante o mergulho. Essa compreensão da nossa própria natureza vem de Darwin. Conseguir fazer um treinamento e conseguir condições para poder descer num lugar mais difícil ou num lugar onde tem mais peixe, aí eu realmente posso dizer que eu sou privilegiada. É uma curiosidade de querer ver o quanto eu consigo avançar ou superar um limite. Então é uma sensação diferente, é uma sensação de como pisar na lua ou num local distante onde poucas pessoas chegaram. Essa sensação é diferente. E ao mesmo tempo você se sente pequeno num universo imenso azul. Você se sente mais parte da natureza, se sente uma coisinha assim pequenininha no azul. É uma sensação bem diferente. Pequenos numa imensidão. Uma tradução desse sentimento foi feita por Sigmund Freud, o pai da psicanálise, outro do time de Darwin que deixou a sociedade de pernas pro ar. No decurso do tempo, a humanidade teve de aguentar das mãos da ciência duas grandes ofensas a seu ingênuo amor próprio. A primeira foi quando percebeu que a Terra não era o centro do universo, mas apenas um pontinho no sistema de magnitude dificilmente compreensível. A segunda, quando a pesquisa biológica roubou-lhe o privilégio de ter sido criada especialmente e relegou o homem a descendente do mundo animal. Freud só não considerou que numa coisa chamada esporte, muita gente viria a sentir pelo mesmo motivo um tremendo orgulho. A adaptação do homem aos ambientes não é só o marinho, né? Mas em outros esportes algumas mudanças acontecem também, que mostram como o ser humano ele pode se adaptar a uma condição extrema, né? E suportar situações limites que fossem, né, a parte fisiológica. The world is trying to tell you something, and you've got to be open to it, and then you think a little bit more, and you make some more observations. And he was doing this sort of unconsciously, but he was doing it, and he kept his mind open, but also, I think, his heart open, and he just he let it come to him. E sabe lá quanta tecnologia Darwin usou para descobrir tanto? Não foi muito mais do que essa lupa. E assim é que voltamos à raiz de tudo, a busca que aproxima a ciência e o esporte. A curiosidade que motiva esses viajantes radicais.